Aleluia! Seja muito bem-vindo à nossa live Abundantemente Mais, porque eu tenho certeza que Deus tem muito mais para nós. Não é por acaso que você está aqui hoje. Com certeza Deus te colocou nesse vídeo porque Deus quer falar com você, Deus quer ministrar ao seu coração de uma maneira poderosa e gloriosa para a glória do Senhor. Se você crê, diga amém. Aleluia. Nós estamos no nosso quinto dia de 21 dias em que nós vamos compartilhar esse assunto tão poderoso, porque nós cremos que nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Aleluia. Então, com certeza, nós temos que nesses dias pedir, nesses dias desejar as coisas lá do alto, porque à medida que nós cremos, à medida que nós trazemos para dentro de nós essas verdades da palavra de Deus, mais nós liberamos essa palavra no mundo espiritual e mais milagres acontecem em nome do Senhor Jesus. Aleluia! E eu gostaria então hoje de compartilhar esse quinto capítulo com você. Tenho certeza que Deus vai falar com você desse Deus que nos faz abundantes em generosidade, né? Nós queremos sim ter esse coração de Deus mesmo, generoso, assim como Ele deu seu Filho, assim que Ele deu tantas coisas para nós de uma maneira tão graciosa, que nós também possamos ser esses que também contribuem, esses que dão, né? E eu sei que o pensamento comum de uma vida abundante é como uma vida de um rico, não é verdade? Então pensamos que aqueles que têm muito dinheiro, que são prósperos e abençoados. Porém, a abundância de Deus nas nossas vidas vai muito além do que dinheiro, né? Porque pode ser que nós podemos ter uma boa casa, mas termos grandes problemas familiares, né? Então tem casas enormes, mansões, que pessoas estão ali vivendo, porém estão com o casamento destruído, os filhos destruídos. Você pode ter uma cama que é muito cara, mas não ter estômago para dormir. Então veja, ter coisas não necessariamente significa prosperidade, uma vida próspera no padrão que Deus de fato tem para nós, né? Então você vê a vida de José. A Bíblia diz que ele era próspero na casa de Potifar, mesmo sendo escravo. Entende? Veja, o padrão de Deus às vezes é diferente do nosso. Mas é claro, com certeza, que Deus quer também nos prosperar financeiramente. Até falamos na ministração de ontem sobre esse Deus que abençoa-nos abundantemente no trabalho das nossas mãos. Não é verdade? Então eu creio que Deus faz, eu creio que Deus nos prospera, eu creio que Deus nos abençoa financeiramente, mas eu tenho que te falar a verdade da palavra de Deus, que nem sempre é dinheiro que conta, né? Na verdade é uma vida abundante em Cristo Jesus em todos os aspectos das nossas vidas, né? E Jesus então nos ensinou, né, um princípio muito poderoso na palavra de Deus, contando uma parábola. E olha o que a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 12 e verso 16 em diante. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Olha só, produziu muito. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Aproveita a vida. Né? Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, a parábola começa falando desse homem rico que produziu em abundância, né? E foi tamanha a colheita que ele precisou construir outros celeiros para depositar todos ali os seus bens, né? E viver a vida para quê? Para descansar, para comer, para beber e se alegrar. Então, parece ser uma vida que muitos querem ter, porém não é o que Deus realmente diz que é o padrão, e porque a gente percebe que Deus chama isso de loucura. Uau! Então aqui Jesus não está dizendo que não podemos ter bens, eu quero deixar muito claro isso, mas está dizendo que a nossa vida não pode ser voltada simplesmente às coisas dessa terra. Tem que ir além do que as coisas
dessa terra, não é? Então é loucura pensar que a vida se resume em apenas juntar dinheiro e depois você juntou muito dinheiro, então agora você vai viver daquilo que você depositou apenas para descansar, para comer, para beber e para se alegrar e fazer as coisas que você gostaria de fazer. Mas na verdade a vida cristã vai muito além do que isso, né? Então, para a gente entender melhor essa parábola, nós temos que entender o contexto em que ela foi escrita, né? Então, um homem pede para Jesus, né, falar com seu irmão para repartir herança, porque o irmão não queria repartir herança com ele. Então Jesus responde que ele não é o juiz, né, nem partidor para resolver esse problema familiar, né? Então Jesus ensina, olha o que a Bíblia continua dizendo lá em Lucas 12, versículo 15, na verdade o texto anterior. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então ele falava contra o quê? Contra a avareza. Agora, o que é a avareza? A avareza é tanto o desejo ávido por ter mais, como também a cobiça. Então são essas duas coisas que se ajuntam, né? Então a cobiça é o desejo pelo que é proibido. Então esse irmão queria ficar, não é? Com o que não era dele e não queria repartir a herança. Veja, era direito do seu irmão ter a parte da herança, mas ele queria tomar tudo para si. Então isso chama-se cobiça, né? Então é por isso que Jesus diz para guardarmos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Ok? Então, em outras palavras, você pode ter abundância de bens, mas não significa uma vida abundante. Concorda comigo? Então, quem é avarento não é próspero e não está debaixo do favor de Deus. Então eu quero que você seja próspero, mas também seja debaixo do favor de Deus. Eu creio que é isso que Deus tem para você, né? Então, veja que a palavra do homem rico termina dizendo assim: assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, quem vive apenas para entesourar para si mesmo é pobre diante de Deus, né? Eu morei em Goiânia e... Alguém aqui é de Goiânia? Alguém aqui é de Goiás? Tá aqui nessa live? E eu morei em Goiânia e quando eu ia para fazenda, eu passava ali por Trindade, né? O pastor Renan já tá aí. O pastor Renan vai estar com a gente daqui a pouco, ele vai entrar aqui para nos abençoar, com certeza, com algo da parte de Deus e com oração abençoada. Aleluia. Goiânia, né? Inclusive fez aniversário ontem, né? Então, mais gente aqui de Goiânia. Os goianos estão aparecendo aqui. E um nasceu em Goiânia, agora está em Campo Grande. Então, eu saía então para a fazenda de caminho em Goiânia, passava em Trindade. E uma vez eu li uma placa que dizia assim, ó... tem pessoas tão pobres, mas tão pobres, era um outdoor, que só tem dinheiro. Então tem pessoas tão pobres que só tem dinheiro. Então ser rico diante de Deus é diferente do padrão do mundo, né? Riqueza para o mundo, ou ser rico para o mundo é ter dinheiro, mas o rico para com Deus é quando você ajunta tesouros nos céus, né? Isso tem valor extremo diante de Deus, né? Então, é claro que Deus também quer a sua prosperidade e que você realmente tenha condições aqui nessa terra. Eu creio muito nisso, mas com certeza Deus quer que você seja generoso, né? Que pode contribuir, que pode dar, que pode transmitir a outros aquilo que você tem recebido. Então, quando eu falo de generosidade, você pode estar pensando que isso tem a ver com as pessoas que são ricas financeiramente. Mas isso não é verdade, segundo a palavra de Deus, porque os exemplos mais poderosos na Bíblia com relação à generosidade foram de duas pessoas, ou uma pessoa que no caso eu vou contar, que é a viúva pobre, e a outra era uma igreja, e eram igrejas muito pobres, na verdade. Então veja, o exemplo que Deus dá não são de pessoas ricas, por incrível que pareça, mas o exemplo que Deus dá sobre generosidade são pessoas que não tinham. Então você vê, o primeiro exemplo é da viúva pobre. Lucas 21, versículo 1 diz assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos eles deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Essa, porém,
da sua pobreza, deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Né? Se fôssemos nós, talvez iríamos dizer que as maiores ofertas foram daqueles ricos. Mas para Jesus, a maior oferta foi dessa viúva pobre. Por quê? Porque o que conta diante de Deus não é o valor em si, mas é a generosidade de dentro do coração. Então veja, é a generosidade. Então você vê às vezes ricos dando grandes quantias, mas de coisas que sobram. Mas às vezes outros que nem têm muito, eles dão, às vezes com a fé de que estão dando porque Deus colocou no coração deles e nem sabe o que vão fazer depois com aquele dinheiro que foi dado, né? Que poderia ser para outra coisa. Essa mulher deu tudo, né? O que ela tinha, foi o seu sustento. Veja, a gente poderia dizer, é um absurdo ela dar, e sendo que ela precisa, né? Mas Deus encontrou ali graça e Deus viu ali generosidade e Deus aceitou aquela oferta. E eu vou falar por que Deus aceita ofertas de sacrifício, ofertas assim, né? Por quê? Porque Deus realmente, ele se manifesta na generosidade. Quando nós também manifestamos generosidade, ele de fato se agrada nisso. E o segundo exemplo que eu gostaria de deixar aqui com você está lá em 2 Coríntios 8, versículo 1, que diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova, muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Eu falei sobre isso ontem, né? No meio da muita prova, eles manifestaram o quê? Alegria. Então veja, no meio da pressão, estão cheios de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então veja, primeiramente nós vemos que essa igreja está debaixo do favor de Deus. A graça de Deus está sobre essa igreja. Paulo escreveu, ok? Mas eles estão passando por grandes tribulações, estão profundamente pobres. Então não julgue aquele que está passando por muitas tribulações e nem que está passando por dificuldades financeiras, porque isso não necessariamente significa que eles não têm o favor de Deus e não têm a bênção de Deus. Com certeza, muitos deles têm a bênção e têm o favor de Deus, mas estão passando naquele momento de prova, mas vão honrar o Senhor, vão permanecer firmes e vão realmente ver a abundância de Deus chegando de uma forma extraordinária, né? Então é impressionante ver como um povo em profunda pobreza manifestava abundância de alegria. Veja, eles tinham profunda pobreza, mas alegria de sobra. Porque o que é ter em abundância? É ter de sobra. Eles tinham profunda pobreza, né? Mas tinham a alegria de sobra. Veja, eles conseguiram se alegrar no momento da escassez. Uau! Isso é poderoso. Que Deus nos ajude, amém, irmãos? A honrarmos o Senhor em todo e qualquer momento. Como Paulo diz, né? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas o texto antes diz: eu aprendi a viver contente na fartura, né? na faltura, não, na escassez, tendo ou não tendo, né? Ou seja, nós podemos honrar a Deus em toda e qualquer circunstância, mas principalmente no momento da escassez, né? Mas em segundo lugar, a graça de Deus estava produzindo uma superabundante generosidade. Eles não só apenas tinham abundância de alegria, mas eles manifestaram nessa condição generosidade. Então, quem viu tamanha graça recebida, vai também viver para fazer o quê? O mesmo que Deus fez. Ele deu, vai se entregar. Quem viu tanto que recebeu graça, vai dar a outros, vai compartilhar com outros, vai transmitir a outros. Então, quem recebeu muito e viu quanto recebeu, ele vai retribuir. Por isso que aqueles que mais investem no reino de Deus foi aqueles que mais viram quanto receberam. Porque quanto mais você viu a graça de Deus sendo derramada sobre a sua vida, você de dentro de você, você quer retribuir, seja financeiramente, seja servindo, seja pregando, seja liderando uma célula, você vai querer também ser participante do reino de Deus, contribuindo porque viu quanto recebeu. E eu não estou falando aqui só de dinheiro. Eu estou falando, claro, também de ofertas, de dízimo e tudo mais. Mas eu estou dizendo que a generosidade e aquela atitude de se doar, de dar a outro, com certeza é fruto daqueles que um dia viram tanto que Deus deu. Porque quem muito recebeu e quem muito viu quanto recebeu, tamanha graça, ele não vai ficar quieto. Ele vai fazer por amor, por retribuição. Lembra que nós o amamos porque ele nos amou
primeiro. Nós damos porque um dia Ele nos deu primeiro. É o mesmo princípio, é o princípio espiritual. Então quem recebe e quem viu quanto recebeu, ele não vai ficar quieto, ele vai falar, ele vai liberar algo, ele vai parar a vida dele para fazer algo que contribua para o reino de Deus, não para ter uma troca diante de Deus, não, mas porque por causa do quanto ele recebeu, ele vai contribuir. Então a gente vê essas igrejas, mesmo na profunda pobreza, eles eram superabundantes em generosidade. E olha, veja que eles não eram pobres simplesmente, eles eram profundamente pobres. Eu não tenho nem noção do que é isso. E nesse momento, que mais eles poderiam pedir a Paulo seria o quê? Ora por mim, Paulo. Aqui tá difícil, né? Ore por portas abertas financeiramente. Olha as minhas crises, né? Paulo, me ajuda aí com alguma coisa. Pede alguém para mandar uma oferta para mim. Não é? Eles poderiam talvez estar questionando: Paulo, cadê o amor de Deus para com nossas vidas? Não é? A gente está aqui servindo ao Senhor e olha tanta falta que nós estamos tendo. Então veja, eles poderiam estar questionando o que de fato Deus estava ali, o que Deus estava fazendo por detrás daquela situação. Será que Deus realmente está comigo e me vê nessa situação tão difícil? Será que Deus realmente me ama? Não é verdade? Porque quando as coisas apertam, nós começamos a questionar. Mas essa não foi a atitude dessas igrejas aqui que Paulo menciona, né? Essas igrejas de Macedônia. Olha o que a Bíblia diz sobre essas igrejas. Em 2 Coríntios 8, versículo 3, continua o texto dizendo, né? Porque eles testemunham na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Olha, voluntariedade, de coração, pedindo-nos com muitos rogos, pedindo para Paulo, assim, em todo momento, a graça de participarem da assistência dos santos. Veja, uma igreja que viu a graça de Deus, que viu tanto que Deus deu a eles, o seu próprio Filho, Jesus Cristo, eles pediram para contribuir com as suas posses, poucas posses, e a Bíblia diz que acima das posses, ou seja, eles fizeram alguma coisa. Fizeram alguma rifa, galinhada, feijoada, brincadeira, fez alguma coisa para quê? Para que eles pudessem ter, para que pudessem compartilhar com outros, para abençoar a outros. Esse é o coração daqueles que um dia receberam a graça de Deus. E isso tem muito valor espiritual. Quando você decide se doar, quando você decide se entregar realmente para abençoar outros, isso tem poder demais diante de Deus, né? Então, aqui em Filipenses 4 também diz que a oferta desses irmãos, né, subiu como aroma agradável diante de Deus, ali em Filipenses 4. Então Deus aceitou como oferta, e Deus disse que ele teve prazer na oferta que foi liberada para a vida de Paulo. Mas por que a Bíblia diz sobre isso? Porque eu vou te dizer algo, não é? Quando você trabalha, você está gastando um tempo da sua vida para quê? Para você conseguir aquele dinheiro. Concorda comigo? Então você gastou ali um mês trabalhando naquela empresa, naquele lugar, naquele serviço que você tem, e depende do final do mês você recebe o dinheiro. E aí quando você recebe o dinheiro, você pega parte do seu dinheiro e dá, e oferta, e dizima, e dá para alguém. Então, o que você está dizendo em outras palavras? Esse tempo da sua vida gasto para aquela pessoa, para aquele patrão, para aquele serviço, te retribuiu algo. Então, aquele tempo de gasto, você recebeu o dinheiro. Depois que você recebeu, você fez o quê? Você doou aquele dinheiro. Então, em outras palavras, ao doar aquele dinheiro, você na verdade está doando a sua própria vida. Por isso que você entra no princípio de Cristo, que ele sendo Deus se entregou por nós. Ele tendo a vida, ele deu a vida para que nós pudéssemos ter vida. Então veja, quando você contribui, quando você oferta, quando você semeia na vida de alguém, você na verdade está dando da sua própria vida. É o seu tempo investido naquele trabalho, é sua vida doada para aquele trabalho que rendeu algo para você.
agora você retribui. Então, você entrou num princípio poderoso, num princípio espiritual que honra o Senhor e que nós sejamos esse povo generoso em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude a andarmos em generosidade em o nome do Senhor Jesus, doando nossas vidas, né? Doando nosso tempo, doando a nossa casa, os nossos bens, para que outros possam ser abençoados, para que outros também recebam, assim como nós um dia recebemos tamanha graça de Deus sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E hoje eu quero convidar um pastor muito amado, querido, lá da Videira de Goiânia. Eu vou chamar ele aqui, vou fazer o convite para ele. Ele vai também nos abençoar e orar por nós. Glória a Deus. Agora é só aceitar aí. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Graça e paz, meu amado pastor Renan. graça e paz, pastor Marcos. Tudo bem com o senhor? Como é que tá as coisas por aí? Tudo bem? Graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que bênção. Prazerzão falar com o senhor. Tá aqui com essa live, sabe que é um grande prazer, um privilégio. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Tenho sido de fato muito abençoado, né, nas lives que eu tenho conseguido ouvir com o senhor e eu penso que esse livro que o senhor escreveu, ele de fato vem para mostrar um Deus que ele é de fato abundante em todas as coisas, né? Amém, amém. Eu acho que na verdade esse livro ele é um instrumento para trazer ainda mais revelação de quem é Deus, de quem é o nosso. É verdade. Eu acho que isso que estava no coração do Senhor e eu acredito que o Espírito Santo nos conduziu a isso. E esse assunto eu achei tão importante. No dia que o Senhor me convidou, né? Obviamente eu fui ler aqui o capítulo e estou com o livro aqui. Eu fui tão abençoado, né? Tanto que isso é importante nós falarmos a respeito desse aspecto da generosidade nas nossas vidas, né? Verdade, E estava ouvindo aqui o Senhor e meditando, escrevendo, a primeira coisa que veio no meu coração é, sabe, quando nós nascemos de novo, e eu acredito que grande parte das pessoas que estão nos ouvindo aqui vão nos ouvir, pessoas que Jesus de novo nascimento, ele nos leva para uma outra natureza. é verdade. A natureza de Adão, natureza caída, egoísta, uma natureza onde nós pensávamos em nós mesmos. Mas agora, com a nova natureza, nós devemos manifestar a natureza que é a natureza do nosso Pai. É verdade. Pai, ele é generoso, sabe? Ele é generoso. Aleluia. Ele mostra o quanto Deus é generoso, até pelo fato dele escolher relacionar conosco pela graça. Nós sabemos que a graça é um favor merecido. Nós não merecemos coisa nenhuma, mas Deus, de maneira generosa, ele decide agir comigo e com o Senhor e com todos nós aqui, por meio da sua graça, do seu amor abundante. Então, nada mais natural, foi isso que Deus colocou no meu coração. Ah, o áudio está cortando. Perdão, irmãos. Acho que talvez meu fone aqui não tá. Eu tô sem fone aqui, tá ruim. Vai indo. Então, você sabe, nada mais natural do que nós manifestarmos essa nova natureza. E essa natureza, que é a natureza do nosso Pai, é uma natureza generosa, né? Eu estava meditando, né? O senhor escreveu aqui, eu acho que foi muito, muito pertinente. A verdadeira prosperidade, ela não significa necessariamente a questão da prosperidade financeira em si. Deixa eu... Mudei aqui a internet aqui, vou ver se melhora. Amém? Melhorou aí o áudio, irmãos? Declaro. Amém. Em nome de Jesus. Deixa fluir, Renan. Manda ver. Amém. Então, essa nova natureza, que é a natureza do Senhor, nos faz generosos. E Aleluia. Não é só a ver com dinheiro, né? Eu penso que todos nós aqui, nós temos um anseio por prosperar financeiramente, nada errado disso, como o senhor bem disse no início, mas fato é, a prosperidade financeira, no meu ponto de vista, no meu entendimento da palavra de Deus, ele tem 4 fundamentos ou 4 objetivos que a prosperidade financeira tem para nós. Primeiro, obviamente, é para abençoar a nossa casa. Segundo, e aqui não estou falando aqui de ordem, né? Mas segunda coisa, para abençoar a igreja. Então Deus nos
Esperar para quê? Para que a gente abençoe a igreja, para que o evangelho seja pregado para muito mais gente, para que a gente possa sustentar mais pastores. Então, isso é alvo da prosperidade que Deus tem para nós. Certamente a prosperidade financeira também é para abençoar os nossos familiares e Sim. também abençoar os nossos irmãos. E aí, quando eu entendo que isso é a prosperidade que Deus tem para mim, eu vejo que tudo isso está ligado ao quê? À generosidade. Sabe? Se você for alguém que tem alegria em ofertar, mesmo em face às dificuldades, como o senhor mesmo disse aqui a respeito dessa igreja que o senhor compartilhou, eles tinham Sim, alegria, verdade. generosos, né? Eles não doavam, às vezes, só o dinheiro, mas o tempo, sabe? Quando você der uma célula, quando você abre a sua casa, quando você tem esse espírito de generosidade, você está manifestando essa nova natureza, que é a natureza do seu Pai. Nosso Pai é generoso e Ele é abundante em tudo aquilo que Ele Aleluia, faz. aleluia, eu creio nisso. Deus não nos dá só na nossa medida, Deus nos dá sempre mais. Então, se você carrega isso no seu coração, sabe, de manifestar essa natureza do seu Pai, você cada dia terá mais alegria e prazer em tudo. Aleluia, Em aleluia. tempo, sabe? Você é generoso comigo, você deu um espaço para mim para poder falar algo que pensa. Aleluia, aleluia. E quem nos segue aqui, siga esse pastorzão. Tem É um esse homem de propósito Deus. da palavra também. Aleluia, glória a Deus. Que Sim. bênção, Renan. Ore por nós, libera uma palavra de bênção sobre Amém. nós. Amém. É tempo de sermos generosos, abundantemente generosos com a obra de Deus, em todos os aspectos, né? Não Amém. só financeiro, com nossas ofertas, nossos dias, mas também com a nossa vida, né? Com a nossa entrega, porque Jesus está voltando e temos que ainda pregar o evangelho para muitos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero orar e eu quero abençoar cada ouvinte dessa live, cada um desses Amém, amém. essa mensagem. Pai, que o Senhor possa manifestar o coração deles, a natureza que eles têm. A natureza do Amém, Senhor. amém. Eles são filhos amados. Nós somos filhos que têm a identidade do Senhor. E o Amém, Senhor, amém. eu declaro, Pai, que todo espírito, Senhor, de avareza, todo espírito, Senhor, de amor ao dinheiro, seja removido do nosso Amém, meio. amém, amém. Todo sentimento de poupar as nossas vidas, ou Deus, seja completamente cancelado. Possamos ser generosos em dar a nossa própria Amém. vida para aquilo que é o propósito do Senhor. Amém, amém. Meus irmãos são abençoados, são guardados na sua casa e eles vão experimentar da abundância de Deus na sua área Amém, amém, amém. financeira, que a verdadeira prosperidade, que é paz, que é alegria, que é um casamento abençoado, que são filhos abençoados, que é uma Amém. saúde abençoada, cada um dos nossos irmãos possam vir e desfrutar dessa bondade do Senhor, Pai. Eu Amém. declaro sobre cada um que eles experimentarão e terão alegria, Pai. Terão alegria de serem generosos. Eu quero profetizar, Pai, que o Senhor vai dar muito na mão deles, Pai. Amém, amém. Compartilhar, muito tempo para compartilhar. Senhor, também muito recurso financeiro para abençoar. Pai, eu quero Amém, amém. Jesus, que eles experimentarão a abundância do Senhor em todas as áreas. Amém, amém. Generosos para Aleluia. recebido, Pai. Assim Aleluia. será, Pai, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Renan. Muito obrigado, pastor Renan, por estar aqui conosco, contribuindo. Né? Andamos juntos tanto tempo lá, né? Verdade. Em Goiânia. É muito bom relembrar os grandes feitos que Deus fez já nas nossas vidas, né? E te ver aí perseverando a cada dia mais. Grandes coisas estão por vir, com certeza, sobre a sua vida, seu ministério, Amém. em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Olha, lembra, a fé vem pelo ouvir. E quando você tem fé, você confessa, você libera. Então, que você libere palavras de vida sempre, em nome do Senhor Jesus, porque eu creio que Deus tem muito mais para nós, em nome do Senhor Jesus. E nós continuamos, né, todos os dias, às 7 da noite, horário aqui dos Estados Unidos, e 8 horas, horário do Brasil, né, com essas lives, 21 dias, até o dia 10 de novembro. Mas também estou fazendo, viu, Renan? 100 dias pela manhã, até o dia 31 de dezembro, às 5h50, horário aqui dos Estados Unidos, 6h50, horário do Brasil. E vamos que vamos, porque Deus tem muito mais para nós. Vamos ver coisas que nós nunca vimos, experimentarmos daquilo que nós nunca experimentamos. Essa é a fé
que nós temos proclamado e vamos ver em nome do Senhor Jesus. 100 dias de transformação para a glória do Senhor. Aleluia. Tem alguém aqui, ó, já escreveu aqui, ó. Glória. A Lélia, né? Tamo junto, 100 dias. Aleluia, gente. Um grande abraço.